Não há dúvida que a publicidade influencia os consumidores. O problema é quando ela usa informações falsas para conquistar os clientes. O CONAR, órgão que regula a propaganda, examina 2 casos no setor de alimentos. Arte ou manipulação? A propaganda é usada para influenciar o outro sobre as qualidades de um produto, marca, empresa e até de um político. Para isso é preciso talento, criatividade e imaginação. Criar uma história para vender um produto é um recurso bastante utilizado pela publicidade. A questão é até que ponto essas narrativas podem induzir o consumidor a uma avaliação errada sobre o produto que ele está levando para casa. No mês que vem, o CONAR, conselho que autorregula a publicidade, vai julgar a veracidade de histórias criadas por 2 empresas. Uma diz que o avô do fundador, o senhor Vitorino, fabricava sorvete na Itália com neve e frutas frescas. Com a Guerra Mundial, ele se mudou para o Brasil e passou a tradição para o neto. Seria o nascimento da sorveteria. Seria. Questionado, o dono revelou que o avô era de fato italiano, mas se chamava Antônio e nunca fabricou sorvetes. No outro caso, a embalagem do suco de laranja diz que as frutas são colhidas fresquinhas todos os dias de uma fazenda do senhor Francisco no interior de São Paulo. Mas o suco natural também é fornecido por grandes empresas do setor que também atendem outras fabricantes. Você criou uma fantasia, contou uma história e é uma propaganda enganosa. Complicado, né? Porque fala uma coisa e é totalmente diferente. As metáforas publicitárias, elas são utilizadas com muita frequência em quase todas as publicidades. E a relação emocional também, né? Agora, quando, enfim, aí os órgãos de consumidores entendem que houve uma manipulação excessiva, aí sim é uma relação que pode ser questionada. Se as empresas forem condenadas, o máximo que o CONAR pode fazer é recomendar a alteração dos anúncios. Mas e como fica o consumidor? O consumidor que se sentisse lesado, né, por ter adquirido esse produto de forma levado a erro, né, que ele não pensava ter adquirindo um produto e está adquirindo outro, então ele também pode procurar judicialmente. Bom, vamos lá, Lobão. Fala para todos nós aqui. Não, eu acho que o do sorvete não é tão grave. Quer dizer, o ideal seria que ele tivesse feito a história e dissesse assim, como era na velha Itália, quer dizer, fizesse uma relação com aquela época e não dissesse que era aquela história específica. Mas eu não acho que lesou, de certa forma, o consumidor, porque, no fundo, eu acho que a preocupação tem que ser com a qualidade e com a qualidade do produto. E esse produto é bom, né? Parece bom, enfim, é caro e tal, sofisticado, parece, né? etc. Dileto é uma delícia. No caso do suco, eu acho mais complicado, porque eu até tive uma experiência profissional com suco de laranja e esse suco vende uma ideia de que ele é realmente de laranjas selecionadas, específicas e de um suco que tem um fornecedor específico, e não é verdade. Quer dizer, ele não se diferencia dos outros que estão na prateleira. E aí eu acho que não está certo, porque os outros estão pagando, quer dizer, o consumidor está optando por ele e não pelos outros, por uma questão que não é justa. Então aí eu já acho que... Mas a tarefa do CONAR é sempre difícil, viu? Esse é um negócio que a gente nunca tem uma posição muito bem formada, né? Então vamos lá, Pondé. Nos bastidores aqui você disse algo relativo a que a mentira, em resumo, é inerente ao ser humano? Não, eu quis dizer que eu estava pensando no caso do sorvete, especificamente. Concordo inteiramente com o que diz o Christian. Quer dizer, você tem casos diferentes. Você tem um caso de uma história que é um pouco uma espécie de metáfora do passado para encantar o produto, que é um produto excelente, de qualidade. Uma coisa é você ter dúvidas sobre a substância do produto, o que dizia o Christian. Ou seja, você dá uma informação falsa sobre o produto que você está adquirindo. Esse mito, na realidade, o que ele criou foi uma espécie de mito, né? Para encantar o sorvete. Mas até onde se prove o contrário, o sorvete em questão é de excelente qualidade. Então, não me parece que você pode dizer, eu fui enganado pelo mito. Né? É mais ou menos como alguém, sei lá, que acreditava em X e depois perdeu a fé e aí acha que foi enganado porque que em algum momento acreditou numa divindade, sei lá o quê. Eu acho que ele criou uma espécie de mito. Agora, a tarefa do CONAR é difícil. Eu acho um CONAR um órgão super importante. A publicidade tem que ser autorregulada. Sou contra qualquer forma de lei exterior à própria publicidade que queira limitá-la. E a publicidade é uma atividade legítima que informa você sobre os produtos. Tudo bem que a publicidade ela deve, de alguma forma, encantar. Mas
Mas quando você vai procurar um trabalho, você também quer encantar. Quando você sai à noite e vai para um bar ou para uma festa, você também quer encantar. O ser humano é um ser que responde a encantamento. Então, acho que essa coisa de ficar, muita gente acha, não, a publicidade, se não fosse a publicidade, você não girava a economia, você não comprava e vendia coisa, ou seja, a publicidade gera diretamente e indiretamente um monte de emprego, um monte de trabalho. Então, me parece que é uma atividade nobre dentro da sociedade. Agora, é claro, em casos, todo tipo de atividade precisa de alguma forma de cuidado. E me parece que o CONAR, e olha, que a publicidade no Brasil é bem careta, é Christian, bem cerceada. o Mauro Vieira aqui Mauro Vieira Sena faz uma lembrança. Quer mais enganação do que a propaganda política? Tá bom, essa aí é obrigatória, né, para começar. Não deveria ser. Quem paga somos nós. Quem paga o público. Então, essa é uma outra conversa. Nem o CONAR nem avalia, né? Nem poderia. Porque se fizesse, talvez... Não passava pelo tribunal do CONAR. Mas eu acho que tem uma questão que o Pondé levantou que é interessante, que o consumidor é implacável também. Então, assim, nada melhor do que o mercado para punir um produto que o enganou. Então, assim, se o sujeito arriscou em função do oportunismo e o consumidor perceber, ele está aniquilado. Então, eu acho que isso nada melhor do que o mercado para definir se o produto ou enganou ou não. O CONAR tem uma função importante, volto a dizer, porque ele tem uma autoridade regulatória, vamos dizer, mas eu acho que o consumidor é que deve ser o grande master do jogo, né?